Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Norton, esse aqui é o canal 1001 Livros, junto com a minha irmã Natália, que está aqui atrás da câmera. Ela que, para quem gosta da edição, é ela que faz a edição, então eu realmente fico feliz com a parceria que a gente tem juntos. E muito obrigado pelos comentários, pela receptividade, tem sido muito bacana poder trocar uma ideia com vocês nos comentários e tudo mais. Então, para começar, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos trocando uma ideia nos comentários, que tem sido muito bacana. Eu tenho um recado para dar, que no dia 28 de fevereiro, às 10 horas, eu vou participar de uma live no canal do Bruno, mais uma página. Eu vou deixar depois o link do canal dele, para vocês poderem entrar lá e poder participar com a gente junto no chat. Então no dia 28, eu vou participar de uma live junto com o Bruno, do Mais Uma Página, com o João, do O Literário, com a Laura, Literatura e uns Buquês de etc., com a Virgínia, do Livros Atuca, e vai ser uma troca. A gente tem um desafio, a ideia então é ler um livro do século XIX. Eu estou lendo Corcunda de Notre Dame, que está aqui do meu lado, inclusive. Tem sido um desafio, mas é um livro que tem sido divertido, assim. Agora lá pela metade do livro eu tenho curtido mais do que estava curtido no início. Então, no dia 28, 10 horas, conto com você, tá bom? Então, gente, eu queria falar de um livro que me marcou muito, num momento específico da minha vida, quando eu estava fazendo 30 anos, que é O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati. Essa vai ser a resenha do vídeo de hoje. Bom, gente, esse livro ele foi publicado em 1940, na Itália, e aqui eu me contradizendo, né? No vídeo passado eu falei que eu não leio muito literatura italiana, a terceira resenha do canal é justamente sobre mais um autor italiano. Mas, cara, esse livro aqui realmente vale a pena ser lido, tá? Ele é um livro curtinho, tem 160 páginas. E o Dino Buzzati, ele foi reconhecido na sua época, ele já era um escritor, dramaturgo, aquela coisa toda. E o livro, quando foi publicado, ele já teve, pelo menos na Itália, uma receptividade bacana. Mas levou um certo tempo até ele se difundir para o resto da Europa. Qual que é a sinopse do livro? Ela é muito sucinta. É um jovem, o Giovanni Drogo, ele se formou na academia militar e ele foi designado, então, para o Forte Bastiani. Uma das coisas legais do livro é que a gente não tem necessariamente a noção de onde se passa o romance. A gente entende que é ali na região norte, setentrional da Itália, provavelmente nos anos 20, mas ele não dá ele não pontua a data, não pontua o local. Então, a impressão que dá é que ele pode ser lido em qualquer lugar do mundo, independente da sua época, porque ele te deixa bem aberto. Então, esse cadete, ele é formado, ele é designado para esse forte, que fica num lugar no meio do nada, assim. É uma região montanhosa, e que tem um vale e um grande deserto. Esse deserto, antigamente, se dizia que os tártaros vinham para invadir o país por meio desse deserto. Então por isso que foi construído um forte lá, o Forte Bastiani, para fazer a proteção daquele local. E o Giovanni meio que vai a contragosto, assim, ele chega lá, e a primeira coisa que ele faz quando se apresenta para o coronel, para o comandante, é dizer assim, eu quero ir embora porque eu não escolhi esse lugar, eu meio que fui jogado aqui. E o coronel fala assim, tudo bem, você pode ir embora, mas aqui você vai ficar na sua ficha. Isso talvez não seja interessante para o seu futuro militar. E como o Giovanni ele tinha aspirações, né, para seguir na carreira, ele falou assim, então eu vou ficar aqui o mínimo necessário. Daí o coronel fala, não, tudo bem, você fica aqui no mínimo necessário, depois você pega uma dispensa ali com o médico e tal, e você vai embora. E o Giovanni, beleza, eu vou ficar aqui. Só que o legal do livro, e o que faz ele refletir, é que o Giovanni ele vai ficando no forte. Ele vai se acostumando com a rotina, né, com essa coisa dele indo pro Forte Bastiani. No meio ele dá uma reduzida no ritmo, mas é meio intencional do autor, para mostrar toda a rotina, aquela coisa de levantar cedo, de se apresentar, ter a troca da guarda, eles ficarem horas e horas vigiando as muralhas, meio que para refletir a rotina que a gente tem no dia a dia. Então ele vai ficando, até que o tempo passa, ele fica mais ou menos 30 anos nesse forte, e daí tem um acontecimento, e daí aqui vai ter um pouco de spoiler, mas também o final é em aberto. De fato, a princípio o que tudo indica, vem de fato os tártaros e invade aquela fortaleza. Mas aí o Giovanni ele já está tão velho e tão acabado que ele não consegue ficar. Ele é levado embora, então ele vai para a cidade, ele é retirado do forte numa espécie de ambulância, num carro médico, e ele vai para a cidade onde ele fica e ele não consegue participar daquilo que ele a vida toda esperou e se preparou. Então, uma das mensagens, uma das leituras que a gente pode fazer desse livro é o seguinte: por vezes
vezes a gente se prepara, vive uma vida regrada, estuda, trabalha direitinho, se empenha na expectativa de que um dia a vida vai lhe retribuir todo o esforço que você empenhou. Então, eu vou conseguir uma promoção, eu vou conseguir um bom casamento, eu vou conseguir que os meus filhos tenham sucesso, uma viagem, aquela coisa toda. Só que no fim e ao cabo, nem sempre as coisas a vida, enfim, vai retribuir o esforço que você empregou para um determinado objetivo. É provável, assim como o Giovanni, a vida toda você espere por um significado na sua vida, talvez não aconteça. Essa eu acho que é uma das grandes mensagens do livro e que torna o livro tão contemporâneo e tão atual. Então, a ideia do clássico, naquilo que a gente já vinha conversando nos vídeos anteriores, né? Por que um livro é considerado um clássico? Porque ele nunca termina de dizer aquilo que ele pretendia dizer. Então, esse livro foi publicado há mais ou menos 50, 60 anos e ele se torna cada vez mais contemporâneo à medida que a gente vive uma vida que a gente tem muitas promessas, né? A gente tem aquela coisa assim, a gente tem internet, a gente tem conhecimento, a gente tem acesso à informação, a gente vive numa realidade que existe antibiótico, você pode, enfim, de alguma forma ascender socialmente com todas as dificuldades, mas ainda assim você tem como condições de minimamente talvez subir de renda, mas não necessariamente você vai conseguir isso e não necessariamente você vai conseguir dar vazão aos seus objetivos, ok? Eu li o livro nessa edição aqui da Nova Fronteira, que é muito boa, capa dura e tal, eu acho muito bonito esse azul aqui do Forte, e tem uma frase na introdução que reflete um pouco isso que eu gostaria de ler para vocês, tá? Eu espero que reflita um pouco o porquê que esse livro para mim foi tão importante, tá bom? A ideia aqui, resumindo o início, é que o consenso geral fala o seguinte, né? A sociedade, né, os seus pais, diz assim, que você deve trabalhar infatigavelmente, que um dia algo maravilhoso vai lhe acontecer, algo glorioso que vai justificar a sua existência. Não uma batalha, claro, mas talvez uma linda mulher inatingível, uma esperada promoção, uma casa cercada de árvores ou muito dinheiro. Só que isso sempre virá mais adiante, cada vez mais adiante, até que um dia nos damos conta que fizemos a aposta errada. Então, a ideia do livro é um pouco isso. O Giovanni, ele espera, ele deixa de viver. Quando ele tinha a oportunidade de pedir dispensa, de pedir transferência, já passou o tempo dele. Tanto que quando ele vai falar com o coronel, quando tem dado momento da história, o forte está para ser desativado. Daí o Giovanni chega e fala assim, eu quero então me mudar, eu quero ir para um outro lugar. E o coronel fala assim, cara, eu até vou botar seu nome na lista, mas muitos outros já vieram e já pediram transferência, já estão na sua frente na lista. Então, provavelmente você vai ficar aqui porque, enfim, vai ter um mínimo de pessoas aqui, talvez você tenha que ficar aqui. E ele fica nessa frustração. Então, um dos questionamentos do livro é o seguinte, o que te impede de viver a vida que você deseja viver? O que te impede de viver e dar passos para você poder conseguir alcançar os seus sonhos? Às vezes a gente fica nessa questão da rotina, num trabalho meio monótono, e vai fazendo, e ano que vem eu entro em forma, ano que vem eu vou falar que amo a pessoa que eu desejo, aquela coisa toda, e vai ficando, até que a gente se dá conta que a vida passou, a gente não tem mais aquele pique que tinha antigamente, às vezes a gente já constituiu família, então dar uma guinada na vida fica meio complicado. Então é legal de ver isso, do tipo, o que te impede? Essa vida aqui que você está levando te satisfaz? Se essa vida se essa vida não te deixa feliz, o que te impede então de viver a sua felicidade? Então, o questionamento que a gente fica, e é legal de ler esse livro assim com mais de uma vez ao longo da vida, é o seguinte, é você refletir aquilo que eu, Norton, com 20 anos desejava, eu alcancei agora com os 30, eu ainda tenho esse mesmo sonho, eu estou realmente vivendo a vida que eu quero viver? Esse é um dos questionamentos, tá bom? Tem algumas singularidades nesse livro que eu acho que é interessante. Uma é que assim, esse deserto dos Tártaros, ele é meio onírico, tem o Forte Bastiani, tem um vale, e esse vale é composto por um grande deserto. Então ele tem algumas coisas, alguns elementos assim que tipo, o Giovanni olhou pela janela e se sentiu atraído pelo vale, pelo deserto. O deserto pregava algumas peças, enfim, porque fica aquela coisa de miragem. Então volta e meia eles olhavam assim, vem vindo gente. Mas na verdade era só um cavalo que passava. Ou eles ficavam imaginando coisas e tal. Então esse deserto tem um elemento meio fantástico, assim. Então fica nesse eterno esperar e que é interessante de ver. E o Giovanni, ele fica meio que cativado por essa questão da rotina. Ele acaba se acostumando com ela e aquilo que o incomodava, ele acaba naturalizando. Então, por exemplo, no quarto dele tinha uma questão de goteira, de uma caldeira que ficava pingando e o incomodava. No fim, ele já sente falta daquela caldeira. E talvez esse aqui é um outro elemento
da narrativa que eu acho que é interessante, que o autor inova, e por isso que eu acho que é importante ele ser lido, é que o herói, nesse sentido, ele é um herói sem ação. O Giovanni, ele é um agente passivo na história, porque a todo momento ele espera que venham tártaros por esse deserto, ele espera poder ter uma grande carreira militar, mas ele no fim acaba passando a vida toda lá, ele espera que a vida dele um dia tenha sentido. E é um pouco diferente desses heróis clássicos, né, que recebem uma missão. O Giovanni, ele tem um objetivo de vida, que é ascender socialmente na carreira militar. Mas ele não toma nenhuma ação, ele não faz nenhuma articulação política, nenhuma articulação militar para conseguir grandes feitos. Ele acaba ficando. Então, talvez, o autor, nessa década de 40, reflita um pouco esse estado da sociedade, que de alguma forma é passiva, que espera que as coisas aconteçam. Ele não é tão proativo. Daí eu quero que vocês deixem nos comentários para a gente discutir por que o Giovanni, a vida toda, esperou algo e não tomou necessariamente a frente para poder tomar as rédeas da sua vida, digamos assim. E por fim, gente, um ponto que eu acho que daí talvez o Giovanni ele acaba refletindo um pouco mais essa questão do herói, é que no fim da vida ele não tem uma morte amargurada. E talvez aí seja a questão que eu acho que talvez seja mais interessante, é que ao se defrontar com a morte, ele a abraça com coragem. Talvez então, nesses tempos modernos, o ato mais heróico talvez seja enfrentar a morte de cabeça erguida. Quando ele percebe que a morte está vindo, ele tem um último suspiro e sorri, no sentido de que ele fez as pazes consigo mesmo e ele acaba então entendendo que no momento da morte, a vida dele acaba tendo sentido. Ele tem então um ato de coragem, de enfrentar o vazio e o desconhecido e o recebe então com braços abertos. Que nada mais é talvez, que no momento de batalha, de uma guerra, você também não tem noção muito do que vai acontecer. Então você também precisa de coragem para poder enfrentar o desconhecido. Talvez o maior desconhecido seja a morte. E o Giovanni faz isso com muita coragem, sorrindo ao morrer. Um ponto, talvez, que possa desestimular um pouco o leitor é que, de fato, no meio da narrativa ele fica um pouco mais lento, porque o autor mostra com muitos detalhes o que é a rotina do Giovanni. E talvez, se a gente fosse escrever a nossa própria história, grande parte dela seria a rotina, e que para um leitor de fora, para um olhar externo, essa rotina pode ser meio monótona. E que nos faz questionar por que a gente não torna a nossa vida talvez um pouco mais dinâmica, com mais ação, com mais paixão talvez. Mas a gente vai vivendo e vai deixando passar. Então é interessante a gente poder ler esse livro, talvez com já uma certa caminhada, para poder ter noção de que nem todos os sonhos que a gente teve na juventude de fato vão se concretizar. Eu acho que isso faz parte do amadurecimento, de ter uma visão mais realista do mundo, mas também com uma certa juventude, um certo pique, para ao se dar conta de que talvez a vida que você vive não é a vida que você deseja, de você conseguir dar uma mudada e você conseguir, de alguma forma, conectar o que você deseja com a vida que você pode viver. Então, gente, eu realmente recomendo essa leitura. É uma leitura curta, é super rápida, dá pra ler em 1-2 dias. É uma leitura que me instigou muito e eu acho que instiga muita gente. E é legal que, assim, esse autor, ele era jornalista também. E ele era, uma das funções que ele tinha no jornal, na Gazeta lá onde ele trabalhava, era o de titulista. Então ele fazia os títulos da manchete. Então, o Deserto dos Tártaros eu acho muito criativo. Eu acho que tem um apelo, então ele tem essa coisa, ele tem uma linguagem muito poética, muito lírica, muito bacana de ser lido. Eu acho que essa tradução aqui também é muito boa, reflete isso, tem esse texto de apoio que é bacana de ler. Então, para quem está afim de um livro curto, mas que te faça pensar, muito existencialista, muito humanista, eu realmente recomendo essa leitura. Tá bom, gente? Muito obrigado por chegar até aqui. Se inscreve no canal, dá o like, comenta aqui. A minha irmã, ela fez uma conta no Instagram que se chama Canal 1001 Livros. A gente vai deixar o @ aqui embaixo. Se inscreve lá, a gente vai começar a divulgar lá, quando sair vídeo novo, o que a gente está lendo, o que a gente está achando. A ideia no futuro é ter um vídeo todo domingo, pelo menos. Deixa aqui nos comentários também sugestões, críticas, aquela coisa toda. E, gente, muito obrigado, até a próxima e uma boa semana.